Ei, pessoal, legal, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro do nosso curso Comida de Pensar. Nesse momento, a aula especialíssima com essa grande convidada que me deu o privilégio aí de poder enriquecer demais esse curso com seu conteúdo, que é a professora Tainá Zanetti, agora já uma amiga, né? Com certeza. Autora. Aí, ó, a Rônia já está aí apaixonada pela sua tese. Veja aí. Ah, eu vi a Rônia que já ia falar, né? Que a Rônia, gente, grande inspiração, né? Uma pessoa que me ajudou muito na minha dissertação de mestrado, assim, tem falas belíssimas dela. Na minha dissertação, vou aproveitar aqui para enaltecer e dizer que estou com saudade, né? Acho que a gente perdeu muito com a ida dela para fora de Brasília, mas eu a acompanho no Instagram e fico feliz por ela estar feliz. Mas a gente sente sua falta aqui, viu? Você faz falta, mulher, no mercado da gastronomia de Brasília. Massa, massa, que massa. Bem, Rônia foi uma atuante, né, por muito tempo cobrindo e escrevendo sobre gastronomia e realmente agora está aí, né, na Europa, vivendo uma outra vida. Daqui a pouco a gente abre o microfone aí para vocês também participarem, baterem papo, entendeu? Hoje a nossa dinâmica, gente, ela vai ser bem essa, né? É informal, sabe? Já é, né, um tanto informal, né, a nossa conversa, mas agora a gente vai tentar levar muito sobre em cima de um bate-papo. Por quê? Porque esse tema que a gente está discutindo hoje, que a gente separou hoje para falar, que é gastronomização, ele é um tema que, teoricamente, ele não tem lá uma definição muito precisa. Então, quando a gente vai falar em gastronomização, a gente não está falando aí de teorias e tudo mais, muito bem fundamentadas, históricas, etc. A gente está falando de um campo especulativo em que a gente começa a ter reflexões mais aprofundadas, inclusive acadêmicas, como esta que a Tainá traz para a gente no Cozinha de Raiz, que é o seu texto base dessa aula. Né? A gente colocou ali como sugestão a tese dela, com ênfase nos capítulos 2 e 8, que é o que a gente costuma tratar nessa conversa. Né? Então, eu queria começar só apresentando a Tainá, na verdade, pedindo a ela para que se apresente a nossa turma. Essa turma agora, Tainá, a gente está com ela mais reduzidinha, mas temos aí duas pessoas de Brasília, Jéssica e a Rônia, que são jornalistas gastronômicas, né, Oh, sendo que a Rônia está na Espanha, e temos a Bianca e a Sara, que vêm da nutrição e são lá de Aracaju, para que você legal! saber. Pois é, esse é o público com quem a gente conversa hoje. Então, tem ligações muito interessantes para a gente Com fazer certeza. justamente entre nutrição e comunicação, digamos assim, com a alimentação fazendo esse papel mediador, né? A gastronomia entrando no debate. Então, vou pedir para que Tainá fale um pouco, né, da sua atuação, né, da sua formação, e aí a gente começa a conversar um pouco sobre gastronomização e, no limite, gourmetização também. Tainá, Perfeito. com a palavra. Obrigada, Lobão. Muito legal de estar aqui, acho que pela terceira ou quarta vez, né? Acho que é a quarta vez já, né? E É, é muito interessante porque nunca sai a mesma conversa, nem que eu me prepare, né, leia, enfim, sempre sai temáticas diferentes, isso que eu acho que é encantador, né, quando a gente discute comida, porque a comida de fato ela nos oferece várias interfaces, né? E isso nos permite um diálogo quase que inesgotável, né? De várias perspectivas, sempre aprendendo muito. Então, né, eu sou Tainá Zanetti, como o Lobão falou, e a minha trajetória ela parte desse ter fome, né, por conhecimento, desse ter fome dos sentidos da alimentação e da comida, né? Eu começo então querendo ser cozinheira aos 4 anos, né? Que eu falava que eu queria ser vendedora de doces, que eu queria cozinhar que nem a minha avó. Depois meus pais esperavam que eu fosse advogada, né? Seguindo aí
os passos do meu pai, do meu irmão, mas aí eu digo que eu quero fazer gastronomia, e aí meus pais ficam assim, não, mas gastronomia, curso tecnólogo, mas como é que vai ser isso, né? A gente não quer te sustentar a vida toda. O que você vai fazer de sério? Então, para eles era inconcebível a ideia de não fazer o UNB, né, Universidade Pública. Meus pais são educadores. Deixa eu abrir a janela aqui que tá muito quente. E aí, vou fazer gastronomia, vou fazer gestão do agronegócio na Universidade de Brasília e me deparo com uma lacuna entre os dois cursos enorme, né? Então, no curso de gastronomia, a gente não discutia a trajetória do ingrediente, da onde ele vinha, por que ele vinha, né? Qual que era a história dele, quem tinha cultivado, como é que ele chegou ali. E no curso de agronegócios a gente não discutia o que acontecia com esse alimento depois que ele saía de dentro da fazenda, né? Ou depois que ele saía do supermercado, né? Então, na verdade, ali de fato, né? O produto ele era um produto, né? O alimento era um produto, era uma commodity, né? E aí vocês vão se lembrar disso no começo do capítulo 2. Eu justamente explico, né? Essa evolução, né? Do alimento como personagem, né? Da sua evolução para o alimento como commodity, né? Da sua objetificação. E quando a gente faz essa objetificação do alimento, né? A gente muda todo o sentido dele, né? Então, eu fiquei muito impactada, né? Quando eu comecei a fazer esses estudos, né? Me aprofundar nos estudos da agricultura familiar, me aprofundar no entendimento, né? Das comunidades tradicionais, que era uma pequeníssima, na verdade, parcela, né? De professores no curso de agronegócio que discutiam essa temática do agricultor familiar e dos grupos tradicionais. E na gastronomia, então, né, isso começou a me instigar muito a procurar resposta para essas perguntas, né? De onde é que vem esse alimento, qual que é a história dele? E aí eu conheci o movimento Slow Food a partir da Alessandra Bram, que era minha veterana na gastronomia. Ela era formada em agronomia, né? Então ela já tinha essa noção do campo, né? Do cultivar, né? Do antes do alimento. E aí me colocaram para falar com ela, e aí ela me apresentou o movimento Slow Food, que foi realmente um divisor de águas na minha vida, né, gente? Isso há muito tempo atrás, 2009, né? Eu sou da segunda turma de gastronomia do IESB. E aí, o Slow Food ele me apresentou um outro entendimento assim da comida, e foi muito importante para mim, porque o Slow Food, apesar, né, de ter todos os problemas institucionais, de ter todas as suas incoerências, né, como todas as instituições, mas eu acho que não cabe a gente falar disso agora, a gente pode discutir aí ao longo da nossa aula de hoje. Mas a filosofia do Slow Food, ela traz uma questão muito interessante da gente refletir, né? Que é a questão, primeiro, do alimento bom, limpo e justo, né? Então, limpo porque deve ser preferencialmente agroecológico, orgânico, né? Justo porque tem que remunerar de forma justa esse agricultor, né? E bom, né, gente? Porque tem que ser gostoso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Lei da Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, né? E aí as nutris aqui não vão me deixar mentir, a gente fala que tem que ter em quantidade e qualidade, né? Não é só ter uma quantidade de calorias, né? Para as pessoas, para todas as pessoas, né? Não só as pessoas em situação de fome, mas também em qualidade, né? Tem que respeitar a cultura alimentar, tem que respeitar o bioma daquela região. Então, é muito interessante a gente pensar nessas questões, né? Pensar que o alimento ele é um todo e que o alimento tem voz, né? Ele nos conta uma história que é associada à história das pessoas que comem esse alimento. Então, tudo isso foi muito interessante. E a segunda questão que o Slow Food traz, que me trouxe um outro entendimento, é que o cozinheiro, ou os consumidores de modo geral,
devem ser coagricultores, né? Então, é uma parceria, né, do campo e da cidade, né, entre o agricultor e o envolvimento ativo desse consumidor, né? Porque o que a gente percebe é o consumidor como não como um ator passivo, né, na cadeia alimentar. E isso é muito cômodo, né, para as grandes indústrias alimentares. E eu já sim fui dessas pessoas que falavam que a indústria alimentar é um demônio. Hoje não são mais, né, gente? Acho que a gente vai amadurecendo a discussão e vai entendendo que cada coisa tem seu lugar. Mas, a partir do momento que a gente se torna consciente de alguns dados, né, a gente tem que ser responsável por essas informações que a gente tem. Então, hoje eu trago muito mais do que falar em alimentação sustentável, que é um conceito que eu não acredito, mais do que falar em sustentabilidade na gastronomia, que é outra coisa que eu não acredito, eu falo em trazer para uma alimentação e para uma gastronomia consciente. Então, o que é isso, né? Essa gastronomia consciente, né? Ela versa muito sobre o conceito de cozinha de raiz e sobre o conceito de gastronomia que eu proponho na tese, né? Que é justamente uma gastronomia associada, né, integralizada com todos os seus atores e com todos os seus símbolos, de modo que todos consigam vivenciar a gastronomia, né? Não que ela esteja num jantar seleto para 10 pessoas, né, que fazem curadoria de produtos e pessoas que podem ou não participar desse circuito, dessa gastronomia sustentável que falam por aí, né? Então, a partir dessa compreensão, claro que a época é muito mais simplista, né? Hoje a gente acaba evoluindo aí com os estudos. Eu fiz o meu TCC, fui a única da minha turma a fazer um TCC. Fiz sobre ecogastronomia, então, sobre esses conceitos, né, do slow food. Depois eu fui participar de um projeto com a professora Janaína Diniz, que é uma professora da UNB de Planaltina. Nós desenvolvemos um projeto muito legal de oficinas de capacitação gastronômica para os agricultores familiares de Brasília. Capacitamos mais de 1.000 pessoas nos 2 anos do projeto. Ganhamos o Prêmio Santander Universitário. Investimos o dinheiro para a construção de uma cozinha para as mulheres do Colônia 1. Até hoje, então, essa cozinha existe e elas tiram parte da renda delas de lá. E elas desenvolvem diversos produtos, diversos alimentos com frutos do cerrado. Então, é muito legal. A gente vê que partiu de uma sementinha que hoje, né, elas andam sozinhas. É muito lindo de ver. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer minha especialização no Centro de Excelência em Turismo com a professora Ellen Wortmann. E ela fez toda a minha construção na antropologia alimentar para eu entender esse caminho do alimento, né? Depois eu fiz um livro com a Rita Medeiros, o Gastronomia do Cerrado, que foi um precursor de vários outros livros e projetos, né, que a gente vê hoje em Brasília. Então, foi o primeiro livro de gastronomia do Cerrado, utilizando técnicas de cozinha quente, de cozinha fria, de confeitaria, né? Outras técnicas internacionais, técnicas brasileiras, né? Então, até então, nós só tínhamos livros e literaturas de aproveitamento alimentar, né? Livros que não usavam tanto as técnicas culinárias como um todo, né? Depois eu fui convidada para fazer um outro livro, né, que foi o Chocolate com Frutas Brasileiras, também foi muito legal pelo Sebrae, que nós desbravamos os 6 biomas brasileiros, né, as frutas dos 6 biomas brasileiros, com os chocolates do Brasil. Então foi uma experiência incrível. Nós, inclusive, fomos indicados para o Gourmand Award, né, Book Award, que é como se fosse o Oscar da gastronomia, de livros de gastronomia. Foi um momento muito bacana. E depois nós lançamos o livro Cerrado em Sabores, que foi o livro do projeto, desse nosso projeto com a professora Janaína Diniz também, que ficou lindo, uma gracinha, foi muito legal. E aí eu fui fazer, isso foi... Aí, gente, isso daí é entre 2010 e 2013, tá? Só para situar vocês. E aí, entre 2011 e 2012, eu fiz meu mestrado
meu orientador foi o professor Moisés Balestro, que é da letras, mas a vida, né, levou ele para economia e para sociologia econômica. E foi muito interessante porque com a professora Ellen eu entrei na seara, né, da antropologia da alimentação, e com o professor Moisés eu entrei na sociologia de base, na sociologia muito pesada, e posteriormente na sociologia econômica e na construção social de mercados, que foi essencial para o meu entendimento da gastronomia como campo, né? Então, eu consegui trazer o Bourdieu, né, para os meus estudos, que foi muito interessante para eu entender a construção social do gosto, entender os símbolos da alimentação, né? Por que um piqui, né, comido com a mão em Goiás é uma coisa, representa uma coisa, e por que comer um piqui esferificado no restaurante do Alex Atala em São Paulo representa outra coisa, né? É o mesmo piqui, mas por que eles têm representações diferentes? Então, foi essencial, né? Eu ter essa dupla habilitação, né, de antropologia e sociologia para conseguir entender a gastronomia como fenômeno social. E aí a Rônia, né, Rônia, entra aí lindamente, né, ela, nossa, eu nunca vou me esquecer, assim, se prontificou muito, me indicou muitas pessoas, abriu muito espaço para mim, para que eu conseguisse fazer as minhas entrevistas, né, então foi, obrigada, Rônia, acho que eu nunca te agradecido, sim, mas obrigada mesmo, você é muito importante para mim, te admiro muito. E a Rônia, ela entrou no rol de jornalistas, né, como formadores de opinião, e ela teve várias sacadas interessantes, assim, né? Uma delas era a questão de como que quando um piqui, né, ou um buriti, enfim, um fruto, né, nativo entra na mídia, né, ou isso é veiculado por algum chefe que tem mídia, né? Como que isso muda de patamar e como que isso muda de significado para as pessoas, né? Ele passa de um fruto ralé, né, de um fruto popular, nas mãos do chefe, ele passa a ser, então, um produto, um bem de consumo que as pessoas querem, se torna um objeto de desejo, né? Então, isso foi muito interessante. Então, na minha dissertação de mestrado, que depois eu fiz outro livro, né, que é o Das Panelas das Nossas Avós, a Alta Gastronomia. Então, nesse livro, nós justamente trabalhamos a construção social de mercados para esses produtos singulares, né, que são esses frutos nativos, ingredientes, né, provenientes de comunidades tradicionais, da agricultura familiar, enfim, ingredientes com trajetória, né, com esse sentido de autenticidade, produção em pequena escala, como que isso é construído para entrar na alta gastronomia e quais são as repercussões disso, né? E aí, quando eu terminei o meu mestrado, eu decidi, então, eu até trabalhei num restaurante, e aí eu tive certeza, fui convidada para ser sócia, fui chefe, fui assediada pelo chefe, né? Ele pegou uma faca e disse que não ia me obedecer. Não vou fazer o que essa menina tá mandando. E aí, para mim, ali foi muito esclarecedor esse momento, porque eu falei, eu não quero passar por isso, né? Não quero ficar numa cozinha sendo desrespeitada, né? Por pessoas aleatórias, né? Por pessoas que não vão respeitar o que eu realmente gosto de fazer, que é pesquisar, enfim. E aí eu fui fazer o meu doutorado em Porto Alegre, na URGS, com o professor Sérgio Schneider, que é um dos principais nomes da sociologia da alimentação no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. Isso, óbvio, tem um peso, né, gente, de você ter um orientador desse cacife, né? Foi muito difícil, não foi fácil. Acho que foram os 4 anos mais de pressão da minha vida, mas tem também os seus louros, né? Que foi sair uma tese da qual eu me orgulho muito, né? E sou a primeira doutora gastrônoma do Brasil, então isso é muito legal, né? Foi muito sofrido, sofri muito bullying durante toda a minha trajetória,
Mas hoje eu tenho a plena certeza de que foi maravilhoso, de que foram as escolhas certas, né? E que foi necessário para eu conseguir. O caminho não existia, né? Então fui abrindo o caminho, fui construindo o caminho para que hoje a gente tivesse tantos outros mestres e doutores, né? Que discutem a gastronomia, né? Gastrônomos ou não, mas que discutem a gastronomia amplamente, né? Nas suas várias possibilidades. Em 2013, quando eu fui fazer meu doutorado, eu passei num concurso também, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre para dar aula no curso de gastronomia. Foi uma experiência assim, incrível e pude discutir muitas questões pedagógicas, né, sobre o ensino de gastronomia no Brasil e sobre o sentido da gastronomia também como um todo. Em 2017 eu vim transferida, por causa do trabalho do meu marido, voltamos para Brasília e eu vim transferida para a Universidade de Brasília para o curso de turismo, onde eu estou agora em definitivo, desde 2018, vim redistribuída. E está sendo incrível, maravilhoso. Estou amando o campo do turismo, porque me dá uma outra dimensão de gastronomia, muito grande, assim, realmente o turismo ele contempla a gastronomia de uma forma muito complementar, que me permite uma série de relações complexas, de vários estudos. Então, está sendo muito desafiador e muito interessante repensar a gastronomia por essa ótica. E desde 2017, então, eu tenho um projeto que se chama Pitadas de Cerrado. Sigam-nos, por favor, no Instagram, @Pitadas de Cerrado. Aonde, né, nós fazemos um turismo gastronômico, né? Um turismo gastronômico baseado, né, com o objetivo da sensibilização ambiental por meio de práticas gastronômicas a partir da sociobiodiversidade do Cerrado. Então, é muito legal, a gente tem desde educação ambiental infantil, né? A gente tem um livro que é A Liga dos Pequenigos, né? Que na verdade é uma série, a gente já lançou o primeiro, mas tem mais aí em andamento. Temos a nossa trilha virtual pelo Cerrado, né? Que é uma metodologia inovadora, né? Que até já tem algumas pessoas se inspirando, né, na nossa metodologia, como tudo, né? A gente faz as coisas, as pessoas se inspiram, vão fazendo aí em cima. E aí a gente fez essa trilha sensorial que a gente chama de piquenique, né? Que é um piquenique, que é uma trilha sensorial pelas árvores do Cerrado. Em função da pandemia, a gente transformou o piquenique em uma trilha online, né? Na qual nós desenvolvemos 3 grandes vertentes, né, dessa trilha, que é a comunicação social, né? Então, fotos, diversas mídias, a educação ambiental, que é justamente a explicação de cada uma das árvores, do Cerrado como um todo, e a parte sensorial, né, na qual nós explicamos sensorialmente cada fruto e também passamos receitas, né? No piquenique presencial, nós degustamos, né, cada receita em cada árvore para que nós tenhamos a experiência sensorial completa de cada fruto em cada árvore. Então, é muito, muito legal. E o nosso Instagram está recheado de produção de conteúdo de muita qualidade sobre o nosso Cerrado. Basicamente isso, tá, gente? É só isso, gente, tá? Só isso. Tainá, muito massa. Muito obrigado por essa fala inicial. Ou seja, que já é uma aula por si só, né? Não só a história aí de desbravação do Cerrado e da gastronomia, né? Também. Entendendo, gente, uma coisa que a gente até comentou, né? Que nossa discussão aqui parte justamente desse lugar tão marginal da gastronomia, né? Que ela acabou sendo colocada. E a gente tenta reivindicar essa centralidade para a discussão, né? A partir desse entendimento de ciências gastronômicas, por exemplo, mas que tem tudo a ver com isso que a Tainá falou. Se a gente for pensar na forma como está os nossos cursos, o arranjo do ensino superior de gastronomia, né? A gente tem agora o primeiro mestrado aprovado, né, lá na UFC,
e agora a gente teve o primeiro encontro de pesquisadores em gastronomia, ou seja, os pesquisadores em gastronomia tinham que ficar caçando outros lugares, outros campos para poder tentar se achar, ou se encontrar, ou se enturmar, né? Então, mais do que a gente tentar falar de um campo autônomo da gastronomia, é a gente trazer para a centralidade da discussão das problemáticas, né, do nosso mundo, não só epistemológicas. Bem, Tainá, antes de você continuar, a gente pediu para o pessoal aqui, ó, não sei quem fez, tá, gente? Para comer, né, uma receita. Esse é o dever de casa que a gente tem, é comer. Comer uma receita gastronomizada. Rony até falou assim, tá, como é que eu faço isso? E aí, Rony? Você chegou a comer no final das contas, não? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone para falar também. E não só Rony, quem mais conseguiu fazer isso? Tainá! Saudade! Nossa, que saudade de você, gente. Volta! Não, volta não, a gente que vai. Aqui não dá pra Por voltar. favor, minha casa está aqui aberta para vocês. Falou, bom, eu vou dizer a verdade, eu não comi, não. Quer dizer, eu nem sei, porque, não sei, eu acho que talvez eu tenha comido, mas eu não sei. Eu aposto que você comeu, porque você só cozinha coisa boa. Não vou dizer a verdade. Eu comi o que você tinha pedido na primeira. Foi na primeira aula? Pô, Que era para comer. Eu fiz um cuscuz. Nossa, eu fiz chorando porque foi meus últimos gramas de cuscuz aqui em casa. De 100 gramas de cuscuz de milho. Aí eu fiz o cuscuz, comi com ovo frito. Falei, pronto, agora acabou, não tem mais cuscuz. Alguém tem que vir me visitar e trazer cuscuz para mim. Muito bom. Gente, às vezes vocês ficam assim, né, meio constrangidos. Não, eu não vou nem comer porque eu não sei o que é. Mas o que a Tainá falou aí é verdade. Provavelmente você comeu, né? Certamente, aliás, né, arrisco dizer, você comeu. Afinal de contas, Tainá, o que seria essa receita gastronomizada? Ou o que seria? Calma aí, Sara não domina a cozinha, mas pediu pro marido. Ah, o nhoque de abóbora. Aí, ó. Ai, gourmetizado. Delícia, perfeito. Nhoquezinho de abóbora. E aí, vale? Tainá, tenta explicar pra gente um pouco sobre esse fenômeno, né? Que a gente chama hoje de gastronomização e, no limite, como a Sara usa aí, né? A gourmetização. Achei perfeito, né? Porque vamos começar do começo, né, gente? Acho que uma coisa muito interessante que eu ouvi esses dias numa roda de conversa que eu estava participando, e aí um dos professores, ele era da agronomia, mas ele dava aula numa pós-graduação em saúde. E aí a gente estava comentando, né, sobre esses movimentos da gastronomização, e ele me falou assim, que eu falei assim, não, essa desconexão, né, entre o cultivo do alimento e o consumo do alimento, né, o comer, ela fica nítida, né, nos cursos, né? E aí não só no curso de gastronomia, né? Aí no curso de nutrição, no curso de agronomia, no curso de veterinária, né, no curso de tecnologia de alimentos, isso é geral, né? Então, e aí ele me falou uma coisa assim, mas é claro que é assim, né? Porque os nossos currículos foram sequestrados por essas grandes empresas que produzem alimentos, né? E aí vocês vão perceber que na minha fala eu tenho muito cuidado, estou tendo muito cuidado em, primeiro, não chamar alimento de produto e não usar mais produção de alimentos, e sim cultivo, né? E não chamar de agronegócio, né? O que a gente pode chamar de agricultura, né? Então, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a nossa discussão é entender que quando ele fala que sequestraram, né, essa ligação, essa interligação indissociável, mas que eles dissolveram, né? Sequestraram também a cultura do agro, né? Quando eles falam que existe um agronegócio, que o agro é pop, que o agro é tudo, né? Que o agro é negócio, eles estão sequestrando a cultura do agro. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente fala em agricultura, a gente não deveria estar falando numa agricultura pensando na terra, né? Ou pensando no cultivo do alimento.
A gente deveria pensar no sistema culinário como um todo, né? Desde o cultivo do alimento até o seu descarte, né? Do seu transformar-se em outra coisa, né? Transformar-se em alimento para a terra, né? Não é lixo, né? Não é resíduo sólido, é transformar-se em alimento de novo para a terra. Então, é muito importante a gente começar a nossa discussão partindo disso. Quando eles falam que não é agricultura, que é agronegócio, nós temos que entender que está existindo, sim, uma compartimentalização desse alimento, dessa trajetória do alimento, e está existindo principalmente essa comoditização do alimento, né? Transformar esse alimento em commodity, em produto. E quando a gente transforma esse alimento em commodity, em produto, a gente está colocando o alimento não como um direito universal, mas como um produto, né? Que alguém pode comprar ou não, que as pessoas podem ter acesso ou não, né? E aí a gente entra numa discussão muito interessante, que é por que quando a gente está discutindo segurança alimentar e nutricional, quando a gente está falando de países em situação de fome, a gente vai falar essas pessoas precisam comer insetos, por exemplo, né? Então, a FAO tem recomendado a construção de fazendas de insetos para atingir uma dose de proteína diária para vários países da África subsaariana. E, ao mesmo tempo, a gente discute a produção de insetos para fazendas, né, que estão relacionadas a chefs, como... Vou falar aqui do Alex Atala, mas podia falar do Tuju Bistrô, podia falar da Léo, né, da chefe leontina lá da Colômbia, enfim, né, que usam insetos na alimentação. E aí, gente, a partir dessa discussão eu posso começar a discutir a gastronomização. Porque a gastronomização, ela é a estetificação, né, da gastronomia, é a popularização da gastronomia associada a outras tendências, né? Então, eu vou ter essa popularização da gastronomia, essas técnicas culinárias, esses ingredientes, eles vão sair dos restaurantes, da mão dos chefes, e essa gastronomia vai chegar na casa das pessoas por meio de mídias, né? Então, jornais, revistas, programas de televisão. Só no Brasil a gente tem mais de 175 programas de televisão entre a rede aberta e a rede fechada. É muita coisa, né, gente? Blogs, então, nem se fala. Páginas nas redes sociais, né? No Instagram, né? A gente vê, então você vai zapeando, principalmente a gente que fala de alimentação o dia inteiro, que segue, né, perfis de alimentação. Então, o nosso feed é bombardeado de receitas, de chefes, de ingredientes, de receitas, de pratos elaborados. Então, é um fenômeno. Então, a gastronomização, ela é um fenômeno social, né, no qual nós percebemos, né, essa pulverização da gastronomia para fora dos restaurantes. Então, tem alguns teóricos que falam que a gente nunca viveu um momento de tanto boom gastronômico, no qual as pessoas passam o dia inteiro falando de gastronomia, ou que elas pelo menos sabem algo de gastronomia. Cortar um brunoise não é mais um segredo, né? As pessoas têm noção do que é o flambar, né? O marinar, as pessoas têm uma ideia do que é, porque essas técnicas estão sendo disseminadas, né? Então, esse saber gastronômico está sendo direcionado às pessoas como um todo, né? Então, cozinhar, essa gastronomização passa a ser um aspecto de lazer, né? Então, as pessoas, inclusive, né, a arquitetura, ela nos mostra isso, né? Então, as cozinhas, elas estão sendo parte da casa, né? Elas não estão mais com uma parede, né? A gente está quebrando essas paredes, literalmente, né? A cozinha é o coração da casa. Convidamos as pessoas para vir na nossa casa para cozinhar junto conosco, né? Então, a cozinha não é mais um serviço apenas, né? Ela é também
um lazer, onde na sua casa você pode ser o seu próprio chefe. A gastronomização também evidencia os foods, né? Que são os consumidores profissionais ou não, né? Que são aficionados por comida, então que fazem degustações, que são turistas gastronômicos, que vivem buscando, né, experiências gastronômicas diferenciadas. E a gastronomização, o fenômeno da gastronomização social também, como eu falei, ele está associado a outras tendências, né, da alimentação moderna. Uma delas é a medicalização, né? Então, a gente come porque faz bem para o cabelo, faz bem para o olho, são vitaminas essenciais, são nutrientes essenciais, isso vai me deixar mais bonita, vai me deixar com menos ruga, vai combater os radicais livres, né? Ou também está associada à tendência do esverdeamento do consumo, né? Então, o consumo consciente, um consumo sustentável, aí, entre muitas aspas, né? Buscando, então, pela gastronomia, chegar nessa consciência ambiental. Então, por causa dessas duas tendências, né, tem um debate sobre a qualidade dos alimentos. Então, de novo, a gastronomização vai trazer essa discussão sobre a qualidade dos alimentos, que até certo momento da história, né, essa qualidade ela é vista como uma qualidade objetiva, ou seja, associada à segurança dos alimentos, né, à inocuidade, né? Então, esse alimento ele é limpo, ele não tem bactérias, não tem vírus, eu posso comer, né? E a partir de diversos, como é que eu posso dizer? Diversos eventos, né? Como a doença da vaca louca, né? A própria adulteração de alimentos, né? Deles venderem o alimento como é leite, mas no leite tem formol e tem acetona, né? Então você para de saber o que você está consumindo de verdade, né? Então isso tudo gera na Europa, especialmente, né, nos anos 80, um movimento político, né, que se chama quality turn, que é a virada da qualidade. Então, que é a busca por uma qualidade diferenciada dos alimentos, ligada especialmente aos seus aspectos subjetivos, né? E isso faz com que esses consumidores passem a ser coagricultores, daí lembrando aí do conceito do slow food, né? E busquem, então, esses alimentos na origem, né? Busquem uma relação de confiança, né? Estabelecer uma relação de proximidade e confiança com os agricultores, para que, então, elas tenham confiança em comer aquilo que elas estão comendo. Então, eu comprei um leite, eu sei que é leite que vem da vaca, não que é um leite, né? Que eu até já contei aqui em outras oportunidades que eu fiz uma experiência, que eu abri um leite aqui em casa, falei até onde é que vai esse leite, né? Esses leites industrializados. Eu deixei 3 meses o leite na geladeira. Ele continuou intacto, gente. Intacto. Ele não mudou a cor, ele não mudou o cheiro, ele não mudou o gosto. Eu não sei porque eu não tive coragem de provar. Mas, gente, vocês acham normal isso? Um leite ficar 3 meses na geladeira, que você abre e fecha, ele não mudar os principais aspectos sensoriais dele? Eu não acho normal, né? Então, eu sei porque meu pai tem fazenda e a gente traz o leite da fazenda, se a gente deixa ele na geladeira por mais de 5 dias, ele apodrece, fica com cheiro de passado e a gente não consegue tomar. Então, com certeza, nesse leite, né, tem várias outras coisas que a gente não sabe muito bem o que é. Então, a gastronomização, ela passa a trazer esse ideal da qualidade diferenciada dos alimentos. Por quê? Porque ela fala, olha, para você cozinhar bem, além de técnicas, você tem que ter um ingrediente de qualidade. E o que é um ingrediente de qualidade? É um ingrediente fresco, um ingrediente autêntico, um ingrediente exclusivo, por que não, né? Porque a gastronomização traz essa pegada do exclusivo, né? Você está fazendo uma coisa diferenciada. Por exemplo, o cuscuz com ovo da Rônia, né? Ela quer gastronomizar o negócio, aí ela vai fazer um ovo pochê, sei lá, ela vai fazer um ovo perfeito, né?
no sous vide, né? Vai, sei lá, vai colocar um azeite trufado aí para dar um tchan, né? Falar, porque eu aprendi com o chefe tal. Então, assim, é trazer essa expertise, né? O capital culinário, na verdade, né? Que é um conceito que eu gosto bastante. Trazer esse capital culinário, né? Para dentro da sua própria cozinha. Então, é isso, gente. Então, resumidamente, a gastronomização, ela é esse fenômeno social de popularização e aproximação da gastronomia para a população, de um modo geral, né? E que está associada a essas outras tendências, né? Como o esverdeamento do consumo e a medicalização, e que acaba desaguando, né? Na busca dos consumidores por alimentos com qualidades diferenciadas, e isso acaba gerando uma busca desses consumidores por uma relação mais próxima, né, com os agricultores. Basicamente isso, tá, gente? Claro que é muito mais complexo, mas só para a gente iniciar o debate. Você quer que eu já vá para a gourmetização, faça essa comparação, ou a gente continua aqui conversando? Podemos continuar. Se vocês tiverem dúvida, gente, podem chamar aí. Abrir o microfone, fazer uma pergunta no chat também. Alguém? Então vamos adiante para fazer a comparação entre gastronomização e o que é mais popular, né, pelo menos na nossa fala, né, que é a gourmetização. E aí eu queria só fazer um adendo, quando Tainá estava falando dos termos, né, da agricultura e do agronegócio, do produto e do alimento, a gente chegou a discutir em outro contexto, mas eu acho que é super válido, que é essa questão etimológica. E como é importante a gente se atentar a ela. Porque o Zizek já falava que toda disputa ideológica, ela parte ou ela acontece a partir de uma disputa etimológica. Então, a gente dominar ou a gente reivindicar essa terminologia, tá? E, Tainá, eu agradeço você por isso, porque eu já mudei isso na minha tese, tá? Que legal! Legal. Na minha tese eu já abordo com essa... Vou te pedir um favor. Puxa uma nota de rodapé explicando por que você mudou, porque isso é um dado. As pessoas, elas não vão entender ainda de cara, sabe? Seria legal, puxa uma nota de rodapé explicando, olha, a gente optou por não chamar de produto, chamar de ingrediente, porque, por isso. Sim, na verdade ele tá fora da nota de rodapé, ele tá no texto mesmo. Que melhor. Essa justificativa. Ótimo, perfeito, que bom. Por que isso, gente? É uma querendo disputa... ensinar o padre a resolver isso, né? Que isso, minha filha. Mania de orientadora. Faz assim. Você é minha co-orientadora, quase. Eu vou adorar esse título aí. Pode firmar. Pode deixar. Tainá, diga lá pra gente, o que seria então esse outro desdobramento do fenômeno que a gente se acostumou a chamar de gourmetização? Perfeito, Guilherme. Então, primeiro, gente, só queria lembrar duas coisas. Eu gosto muito de dar nome aos bois, sabe? Para mim isso é uma coisa importante, porque tem gente que não dá, sabe, Guilherme? Tem muita gente aí, sabe, que tá fazendo essas coisas e tal, e não fala de onde é que veio a inspiração. Então, eu acho importante a gente falar. Então, a gastronomização, gente, quem começou com esse conceito foi o Jean-Pierre Poulin, na França, tá? Que é um professor que ele atua tanto na França quanto na Malásia. Ele é respeitadíssimo, ele escreveu Sociologias da Alimentação, que é um livro essencial assim, para quem discute, né, questões alimentares. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, porque eu queria que ele fosse meu orientador do pós-doc, mas tivemos diferenças ideológicas, então eu preferi não seguir com ele, tá? Estou seguindo aí com outro professor. Mas, de todo modo, indico muito a leitura dele, tá? O livro dele foi traduzido pela Rosângela, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano.
Sugiro mesmo a leitura, tá, gente? Muito esclarecedor. E ele, então, discute, primeiramente, essa questão da gastronomização como uma primeira possibilidade, né, aí, da autenticidade dos produtos, né, especialmente nativos, entrarem na gastronomia. Depois de algum tempo que ele escreveu isso, acho que ele escreveu isso em 2004, a primeira vez, se não me engano. Em 2010, a Lívia Barbosa, que é uma outra socióloga aqui de Brasília, ela é daquela... Ai, gente, me ajudam. Aquela faculdade que é só de publicidade e propaganda, lá de São Paulo. Ah, tá. Ai, gente. A SPM. Vai ser com ele. Isso. SPM. Como? ESPN. Isso. ESPN, né? PM, de mais. Eu já ia falar ESPN, né? Que ESPN. é outro. Aí, e aí ela vem discutindo, ela traz essa discussão para o Brasil, né? Nos termos aplicados ao Brasil. Então, para quem trabalha com gastronomia, também é outra leitura essencial, porque ela faz essa discussão das grandes tendências da alimentação no Brasil. E a gastronomização é uma delas, né? Na verdade, a gastronomização ela aparece como uma subtendência, né? E aí, depois dela, vem eu, né? Aquela me colocando cronologicamente, né? Mas acho que é importante. Depois dela vem eu, então, discutindo a gastronomização, né? Sobre uma outra ótica, né? Associada, então, ao desenvolvimento rural. E aí, depois de mim, tem a Fátima, a professora Fátima, lá da Fátima Portilho, da UFRJ, e uma orientanda dela discutindo a gastronomização do rural, tá? Então, eu estou colocando isso só para vocês entenderem um pouco que a própria gastronomização ela pode ser discutida sobre diversas faces, né? Na verdade, diversas possibilidades da gente entender essa gastronomização. E aí, gente, vocês vão perceber que no meu capítulo 2 eu não falo em gourmetização. Por quê? Porque eu entendo a gourmetização como um ruído, né? Como um resíduo, na verdade, da gastronomização, tá? Então, a gourmetização, ela vem depois do processo de gastronomização social, porque a gourmetização, ela está associada, então, a uma ideia, na verdade, de bom gosto, né? Então, o que é o gourmet, né? O gourmet e o gourmand, né? Vem do francês o que bebe bem, o que come bem, né? Que são essas pessoas entendidas da boa alimentação, que vai nos remeter ao conceito de gastronomia do Savarin, né? Do Brillat Savarin, que foi o primeiro filósofo da cozinha, em 1875, se não me engano, que vai falar que a gastronomia é justamente isso, a arte do bem beber, a arte do bem comer. Além de outras coisas, né? Ele fez um calhamaço enorme, né? A fisiologia do gosto, que eu sugiro também a leitura. Mas acaba que ele fez ele fez uma discussão complexa, mas o que ficou do livro foi isso, né? Foi a arte do bem beber, a arte do bem comer. Só que o que é esse bem comer, né, gente? Fulano tem bom gosto, né? O que isso significa, né? Que ele tem acesso a diversas capitais, né? Capital econômico, e aí falando, né, já numa ótica bourdiana aí, capital econômico, capital social, capital intelectual, capital cultural, né? Ou seja, ele transita, né? Nessa alta estrutura das classes mais abastadas e ele sabe o que é bom, né? Então ele é gourmet, ele é um gourmand, ele sabe o que é bom, ele gosta de comer bem, né? E aí esse comer bem, gente, ele é extremamente excludente. Por quê? Porque esse toque gourmet, ele significa que você tem necessariamente que perpassar por essa classe abastada. Então,
esse gourmet, é importante a gente entender de onde é que vem esse gourmet, porque essa gourmetização, ela vem de um processo de gentrificação social, né? Ou seja, de sofisticação social, que é baseado nesse olhar, né? E nessa vivência dessas classes mais abastadas. E quando a gente está falando de construção social de mercados, a gente tem que entender que essas tendências, elas começam dentro dessa pequena classe, né? Que é 1% da população, 0,1% da população, e isso vai, né, reverberando, né, de maneira que isso vai se barateando até que chegue nas outras classes, né? Então, que outras classes querem consumir o que essa pequena classe tem para se sentir parte desse bom gosto, desse bem comer, desse bem viver, né? Então, a gourmetização, ela nasce a partir disso, né? Dessa busca por essa sofisticação. Então, eu, inclusive, falo que os chefes, eles passam por um processo que eu chamo, né, do complexo de toque de Midas, porque quando passa pelo chefe, pelo prisma da gastronomia, pelo prisma do chefe, isso vira ouro, né? Isso passa por um processo de valorização estratosférico, né? Que uma coisa não tinha valor e, de repente, passa a ser um objeto de desejo inestimável, né? Que o chefe consegue, então, dar luz a isso, né? Que eu até chamo de... Uso, né, o termo de uma professora aqui da UNB, que é o desvelar, né? Porque eles entendem como dar luz, né? E, na verdade, é um desvelar, né? Desvelar no sentido de que esse valor, ele já existia, né? Não é uma coisa que ele colocou valor. Muito embora os chefes acreditam que eles colocaram valor ao colocar esse toque gourmet, né? Ao passar por essa gourmetização. Mas, na verdade, eu acredito muito mais nesse processo de desvelamento, porque é um desvelar-se, né? Então, isso tem valor e, a partir do momento que isso passa pela gastronomia, isso passa a ter uma nova rota, um novo valor, um novo sentido e um novo entendimento. Então, antes, né, eu entendi a gourmetização como um processo de valorização e hoje eu entendo muito mais a gourmetização como um processo de ressignificação desse alimento, né? Ele passa a assumir uma nova rota e ele passa a assumir um novo significado. Então, isso aconteceu com o pequi, né? Mas isso aconteceu com vários outros ingredientes e técnicas também, né? Que quando entram na esfera da gastronomia ou da alta cozinha, né? Isso passa a ter um novo significado e um novo valor, né? E um novo valor financeiro também, né? Até coloquei a figura, né? Acho que o Lobão vai colocar aí pra gente, do raio gourmetizador, né? Então, pamonha, R$3. A tapioca, né? Tapioca, R$3. Aí, isso aí, perfeito. Exatamente, pamonha, R$10. Raio gourmetizador, massa de milho verde, orgânico, aglutinado com leite de coco e açúcar, R$15. Então, é verdade esse bilhete da gourmetização. Isso realmente acontece, né? Essa ressignificação do entendimento e do valor. Isso é bom, né? Por um lado. Assim, não vou usar bom e ruim, mas tá, isso, por um lado, né, diferencia, né, o ingrediente ou a técnica ou aquele preparo, isso dá uma nova vida para ele, uma nova vida social, né, e aí eu me baseio muito no Arjun Appadurai, né, num livro que ele organizou, que é o A Vida das Coisas, e aí a partir do A Vida das Coisas eu desenvolvo a metodologia da trajetória social do ingrediente, que é justamente entender da onde isso vem, quem são os atores e quais são as chaves de mudança de rota, né, desses ingredientes e desses preparos. E a gastronomia é uma delas. Então, isso dá novas possibilidades e novos entendimentos para os ingredientes, só que, por outro lado, isso não tem se mostrado 100% benéfico para os agricultores, né, porque a minha expectativa na tese, né, fiz uma tese em desenvolvimento rural, era que
essas novas rotas, né, desses ingredientes no mercado da gastronomia, né, a partir desse movimento de ressignificação, era que os agricultores tivessem acesso a mais renda, né? Porque teoricamente eles estão vendendo para um mercado que vende os produtos, os ingredientes deles num preço mais alto, né? E isso não está acontecendo. E isso fica bem claro, né, na fala dos agricultores. Eles falam, olha, não, para a gente é maravilhoso, né? Tem um reconhecimento incrível, né? Sim, mas e financeiramente? Não mudou muita coisa, né? Sendo que para o chefe, né, isso na verdade é o mote do trabalho dele, né? O grande diferencial do trabalho dele é estar trabalhando com ingredientes nativos e singulares, né? Então fica aí a questão, né, para a gente refletir, né? Quem realmente ganha com isso, né? Com essa inclusão de ingredientes nativos e da agricultura familiar e de grupos tradicionais na gastronomia. Né? Não sei se ficou claro, gente. E aí, pessoal? Vocês podem ficar à vontade, vocês estão tão tímidas. O que me dizem? Faz mais sentido agora, talvez, essa discussão da gourmetização? Rônia? Não faz mais sentido. Eu só penso, né, como boa virginiana, em colocar as coisas dentro das caixinhas. Então, o que a gente pode dizer? Que a gastronomização seria, por exemplo, uma receita tradicional. Você faz uma galinhada. Não, essa é gourmetização. Tá? Eu estou confundindo o que é o que para poder separar um do outro na minha cabeça. É que, na verdade, eles são complementares, né? Eu não vejo um existindo sem o outro, na verdade, né? A gastronomização, ela implica na gourmetização, né? Mas a gourmetização, eu associo ela muito mais com um movimento de mercado, né? Do que com um fenômeno social. Porque a gastronomização, ela traz a gastronomia para todos. Alguém até falou, né? Na democratização da gastronomia. Eu não acredito tanto numa democratização da gastronomia como um todo, mas eu acredito numa aproximação da gastronomia, né? Numa pulverização de informações sobre gastronomia. Já a gourmetização é como se fosse a monetarização desse movimento de gastronomização. Acho que a gente pode colocar assim, né? Que é justamente trazer esse gourmet, né? Essa evidência das técnicas culinárias e da escolha dos ingredientes, né? Mais pensada, com mais preocupação, para essa sofisticação culinária dentro, né, de espaços mercadológicos, né? Porque é notável, assim, você vende uma pipoca, se o pipoqueiro vende uma pipoca, ele vai vender a pipoca por R$3 o saquinho. Se você vê alguém vendendo pipoca gourmet, ela vai custar 16, facilmente, né? E qual que é a diferença das duas? Uma pessoa coloca leite ninho, nunca vou entender o fenômeno do leite ninho, acho que merece uma dissertação sobre o leite ninho. Enfim, gente, é só leite em pó, é apenas leite em pó, é só isso, o ninho, mas tudo bem. Ô, Tainá, sobre o leite ninho, aproveitando, é um tema de grande interesse meu nesse momento, porque o leite ninho entrou nos restaurantes que se chamam de alta gastronomia para complementar ou para adornar ou para justificar até algumas de suas sobremesas. E o que eu entendo com isso é que você tem... Eu estou escrevendo sobre isso, tá? No meu pequeno livro de crônicas que eu estou reunindo agora. Legal. Vai ter uma do leite ninho, que tenta apontar para um fenômeno que é de retorno deste consumidor já adulto a uma necessidade maternal de dependência, sabe? Por isso o leite em pó, entende? Então tem uma coisa a ver justamente com tanto a ausência, né, de uma nutrição adequada, ou seja, precisa suplementar
né? E o leite em pó é o símbolo dessa suplementação alimentar para os bebês. Então, na idade adulta, a gente não superando isso, a gente está em busca de suplementos, né, o tempo inteiro. E o leite em pó é esse suplemento reconfortante, né, basilar, sabe? Então, eu parto um pouco dessa discussão fazendo essa brincadeira. Eu já acho que é preguiça mesmo. Porque, gente, Aquela. Só uma que observação. raiva do leite. Uma observação. Aqui na Espanha, o leitinho chama nido. Você não consegue comprar em supermercado, você só compra em farmácia. Aí, ó. Bizarro. Não, e assim, gente, o pessoal coloca leitinho, a roda e cobra 5 vezes mais caro por causa do leitinho. Até mas tem ninho, eu não quero ninho, tira o ninho daqui. Né? Então, mas é uma forma de adular esse público que não está pensando a comida, entende? E aí esse é o símbolo justamente dessa ignorância. Eu mesma esses dias, acho que deve ter quase um ano que eu postei. Eu falei, gente, por favor, né? Existem outros sabores que não ninho, Nutella e tem mais um. Qual que é o terceiro? Caramelo Ninho, salgado. Nutella. O quê? Caramelo salgado. Ah, não, caramelo salgado já é super já tem muita técnica. É ninho, Nutella e tem um outro lá que eu não lembro. Mas eu falei, gente, tem outros sabores que não sejam só esse, sabe? E aí um monte de gente veio, tipo, argumentar comigo. Ai, mas você não gosta? Ai, mas qual que é o problema do ninho? Qual que é o problema da Nutella? Que não sei o que. Eu não existe problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Só tô falando que só no Cerrado a gente tem mais de 105 espécies catalogadas de frutas que a gente pode comer e que ninguém usa. E vocês ficam só no ninho e na Nutella, sabendo que tem tantos outros milhões de sabores aí pelo mundo, sabe? É um absurdo que pessoas que se considerem confeiteiras só usem esses 2 sabores. Não é possível, gente. Eu fico inconformada. E aí é isso, né? Isso também vem dessa gourmetização, né? É você trazer esse toque, né? Gourmet, que daí eu não consigo entender como é que Nutella e ninho são considerados gourmet, mas tudo bem. E aí você consegue monetarizar em cima, né? E aí também o gourmet, ele serve para uma outra coisa que é mais cruel ainda, né? Que daí eu considero cruel. Que é esse entendimento do sofisticado, né? Então, eu até comentei numa outra aula, acho que eu comentei, sobre o caso da Cali, que é a primeira chefe indígena do Brasil. E eu fiz um artigo estudando o caso dela, que vai sair ano que vem, se Deus quiser. Nossa Senhora dos Artigos. Vai sair, já tá aceito, já tá lá, mas é que demora, né, gente? Mas assim que sair, eu passo para vocês. E aí ela fala uma coisa numa entrevista dela que me deixou, assim, muito encucada, sabe? Que ela falou, eu adiciono um toque gourmet às receitas tradicionais da minha aldeia. E faz sentido ela falar isso, porque sem esse toque gourmet, ou seja, sem essa padronização estética, de técnica, isso não vai ser aceito em determinados ambientes, né, culinários. E se a gente observar, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de viajar bastante e dos diversos continentes, diversos países que eu estive, eu sempre busco ir em restaurantes que são de lista ou que tem estrela Michelin, porque faz parte do meu trabalho, eu preciso conhecer. E é impressionante como é tudo igual. É tudo igual. E eu acho que quem viaja bastante, a Rônia que tá fora, né, vai confirmar. Cara, se você come uma sobremesa de um chefe não estrelado aqui no Brasil, vai ter a mesma questão estética da Espanha. Então vai ser alguma espuma, uma quenelle, algum crocante, né? Isso tudo num prato de cerâmica, num prato grande, centralizado, com algumas manchas né, que eles jogam aí, uma geleia ou um coulis, né? Aí em cima para finalizar. E é isso. A única diferença, né,
que não vai ser na técnica, porque usa-se as mesmas técnicas, né? Então, espuma, ou vai usar alguma coisa que foi feita numa sorveteira, que foi extraído numa centrífuga e depois foi congelado no nitrogênio ou numa sorveteira, enfim. A única diferença justamente vai ser que no Brasil eles vão usar alguma coisa do Cerrado, alguma coisa da Amazônia, alguma coisa da Mata Atlântica. E na Espanha eles vão usar os produtos da Espanha, os alimentos da Espanha. Na Dinamarca eles vão usar no raio de 100 quilômetros. Daí vai lá o René Redzepi buscar na floresta e fazer um óleo de pino, porque é o que tinha, e por aí vai, entenderam? Então, é isso, né? Por que a gente fala em adicionar um toque gourmet, ou por que a gente coloca não sei o que é gourmet? Porque esse gourmet, gente, é justamente o drive, né, de aceitação para você conseguir ser inserido nesse mercado da gastronomia, né? Que é branco, que é masculino e que é de uma elite rica, né? E que tem a sua estética muito bem definida, né? Que tem as suas definições muito bem definidas, né? Muito bem definições bem definidas foi ótimo, né, gente? Vocês entenderam. E por aí vai, né, gente? Então, a gente precisa sim discutir isso, tá? Porque a gente tem que entender que esse mercado da gastronomia, dessa alta gastronomia, ele é sim fechado num grupo de 6 pessoas que ficam mudando entre si. Então é só vocês pegarem a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo dos últimos 5 anos. São os mesmos restaurantes que só ficam mudando de posição, tá? E é isso. E tem um chamado G11, né? Que é o grupo dos principais 11 chefs do mundo, que são todos homens, óbvio, né? Brancos, praticamente todos europeus, né? A diferença é que tem um ou outro peruano. Tinha o Alex Atala, brasileiro, mas eu acho que ele até saiu. E é isso, gente. São essas questões que a gente tem que discutir, ser mais... como é que eu posso dizer? Mais críticos, porque acaba que a gente é engolido por isso, né? Eu fiz o curso de gastronomia, não sei se alguém fez. E ali, eu via por mim, assim, não sabe cozinhar. Impressionante. Impressionante como eu nunca sabia cozinhar. Fazia a mesma coisa que os outros, mas não sabia cozinhar. Né? Então, assim, o que é o não saber cozinhar? Né? Gente, o que determina que um restaurante vai ser bom ou que vai ser ruim? A crivo de quem? Né? E aí, esse tipo de coisa me deixa, assim, embasbacada. Esses dias eu ouvi uma pessoa aqui de Brasília que tem um projeto. E aí ela falou assim, é porque a gente faz os jantares para um grupo seleto de pessoas. E aí eu fiquei assim, cara, o que esse seleto representa, né? O que ela quer dizer com esse seleto? Ela quer dizer exatamente isso, que tem um grupo de pessoas que são importantes e que são seletas, e que são essas pessoas que vão degustar essa gastronomia aí diferente. E é isso mesmo, gente. É isso. E é isso que eu fujo. É disso que eu fujo. Exatamente é disso que eu fujo quando eu tô falando de gastronomia. Às vezes eu até fico pensando, falo, mas... Pois é, né? É tão difícil engatar as coisas que a gente faz, né? Pegar, assim, ter reconhecimento, né? E aí eu fico pensando, porque é muito mais fácil você falar que é um grupo seleto de pessoas e colocar isso no entendimento, né? Das pessoas que buscam essa sofisticação, do que você trabalhar de fato para uma democratização da gastronomia, né? Então... Posso fazer uma pergunta? Tanta coisa, tanta coisa. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se é dentro da gastronomização, da gourmetização ou não, mas é porque quando Tainá citou o chefe norueguês, que busca ingredientes no raio de 100 quilômetros, só antes da pergunta, só para situar um pouquinho. Eu moro num vilarejo pesqueiro chamado La Cala de Mirras.
a 30 quilômetros da capital Málaga, na região da Andaluzia. Essa região ela só existe por conta dos estrangeiros. Então, eu tenho o privilégio de conhecer gente do mundo inteiro. E uma amiga minha norueguesa, e eu escrevi um artigo falando sobre comidas natalinas para o Yahoo ano passado, e ela me falou uma coisa interessantíssima, que na Noruega eles têm a cultura, antes do Natal, todas as famílias vão para os bosques colher frutas vermelhas, para produzir as geleias, produzir as compotas para o Natal. Aí fica a minha pergunta, então, essas técnicas que se usam, que são usadas na cozinha, que tem esses nomes, às vezes até super difíceis de pronunciar, e no fim das contas é uma coisa super simples que a gente faz em casa. Então, de repente, esses termos que são usados na cozinha, com os termos nas cozinhas de restaurante, que no fim da conta são as mesmas técnicas usadas em casa. Esses termos, eles existem para diferenciar a cozinha de casa e a cozinha de um restaurante, para justificar o valor de um prato que você paga X e um ingrediente que às vezes é o mesmo que você compra no mercado, que você faz em casa. Você fala, gente, mas por exemplo, com 10 euros eu fiz esse prato para 10 pessoas e com 50 euros eu como um prato sozinha num restaurante. Perfeito, Rony, é isso aí. É sim para diferenciar e ainda tem uma coisa mais cruel por trás. Aquela hoje, tô tirando toda a crueldade. Tem uma coisa mais cruel por trás que é a apropriação, né? Desses homens brancos aí, dos saberes nossos, né? Ancestral das mulheres da cozinha, né? Então, eles pegam na cara dura, gente, as receitas das avós, né? Das bisavós, dessa ancestralidade toda feminina, né, que está dentro da cozinha. Eles profissionalizam isso, né, porque lugar de mulher é na cozinha quando não é cozinha profissional, né, porque na cozinha profissional não é lugar de mulher, e eles deixam isso bem claro, né, eles nos assediam, eles falam que a gente não sabe cozinhar, eles falam que a gente é ótima no salão, né, mas dentro da cozinha são eles, porque eles são objetivos, porque eles são práticos, porque eles têm um raciocínio lógico, porque eles aguentam pegar peso, porque a gente não aguenta pressão, né? E sim, eles pegam esse saber ancestral e colocam dentro de uma cozinha com outro nome, porque eles são geniais. Apenas por isso, porque eles são detentores de toda genialidade culinária, né? E é muito frustrante isso. Isso aí é muito frustrante, não para mim pessoalmente, mas para mim como mulher que vejo, né, muitos desses discursos de homens se apropriando, né, da culinária de casa, né? E aí eu vejo assim muitos chefes, ai gente, porque eu comecei a cozinhar? Porque eu me inspirei na minha avó, né? Que minha avó cozinhava e essa receita aqui é da minha avó, né? Não sei o quê. E por que a sua avó? Por que não deu chance para sua avó cozinhar, né? Num restaurante profissional? E aí, bom, daí vai entrar outras coisas, né? Que daí já é uma discussão de gênero dentro da cozinha, mas dos serviços gerais, né? De casa, né? Que é isso, né? Uma frase que está muito, muito em alta agora, assim, que começou a ser discutida na ONU Mulheres, né? Que é o que vocês chamam de amor, a gente determina como trabalho não pago, né? E aí eles trazem toda a discussão, né? Toda a problematização do trabalho não pago das mulheres dentro de casa, das várias jornadas que assumimos dentro de casa, naturalizadas, né? Que são consideradas trabalho de mulher, né? Então, coisas da economia doméstica que são normatizadas como femininas, né? E que quando saem para fora de casa são fontes, né? São fontes financeiras, são fontes de renda, né? Então, o cozinhar, o lavar, o administrar a casa, né? O cuidar, né? Então, isso. Então, tem a ver, sim, com uma apropriação, né, desse saber feminino, tem a ver, sim, com uma profissionalização de saberes ancestrais, né, femininos, e tem a ver com essas relações de poder, né, tão presentes, né, no mundo como um todo, mas que
na cozinha ficam muito evidenciadas, né? Ficam muito claras, né? Que existem e que num curto prazo eu realmente não vejo diferenciação. Vejo chefes se dizendo pró-feministas, né? Ou chefes se dizendo feministas, enfim, homens, né? Mas que continuam integrando aí essa cúpula dos 11 principais chefes que só tem homens, né? E fazendo premiações, distinguindo homens e mulheres em pleno 2020, né? Para mim, não faz o menor sentido, né? Massa, Tainá. Olha, para acrescentar, aí você falou da necessidade da gente ter esse pensamento crítico em relação exatamente a essa cultura de premiação, esta será nossa próxima aula, viu, gente? Tainá, você é super convidada mais uma vez a assistir. Eu quero tanto fazer esse curso, gente. Vocês não têm noção. O nome da aula é Bem-vindo ao Circo da Comida. E aí a gente tem um momento lá que a gente vai falar que a culpa é das estrelas. Esse é o grande problema, né, da nossa falência como civilização, né, dentro do progresso da sociedade, né, super premiada, né? Então, só complementando aí, não sei se eu nem preciso complementar, né? A Tainá falou tão bem aí essa posição, mas eu acho que vale a pena só dizer que essa questão que a gente está debatendo agora é sobre quem tem carregado as prerrogativas da gastronomia, né? Ou seja, o prêmio 50 Best, ele carregou a prerrogativa dessa determinação dos 50 melhores, do que é melhor, sabe? E ela está tentando, né, nos últimos anos, tentar reparar os erros históricos de um modo cretino, né, enfim, criando o prêmio de melhor chefe mulher, né? Que eu acho que teve alguma... Sim, eu não lembro quem foi a cozinheira ou a chefe, mas eu vi no Twitter, assim, que falou assim, legal, o 50 Best ter criado o prêmio de melhor mulher. Agora fica claro, né, que o prêmio, então, todos os anteriores, era o melhor chefe homem, né? Então é por isso que a gente não entrava. É porque eles tiraram, né, por algum motivo, né, a identificação do gênero do prêmio. Enfim, é um debate muito importante. É um debate que precisa ser feito, sabe? É que a gente quer estudar tudo, né? Só que não dá conta, né? Mas esse é outro assunto que me interessa, assim, que eu com certeza largaria tudo para ficar estudando só isso, porque é uma coisa que pessoalmente me frustrou muito, né? Como todas aqui nas suas profissões, dentro das suas realidades, devem ter passado por frustrações no trabalho, né? Além da vida normal, mas por serem mulheres, né? Então é um assunto que eu tenho muita vontade de me aprofundar. Mas é isso, né, gente? E outra coisa também, né, que não aparece aí, mas é a questão que não tem nenhum negro na lista, né? Não tem nenhum chefe negro. E não tem nenhum restaurante do continente africano. Não tem. Eu sei porque eu me dei o trabalho, porque eu estava pesquisando isso com uma aluna minha e a gente se deu o trabalho. Na verdade, eu me dei o trabalho, depois só passei o dado para ela, porque virou uma coisa pessoal. Eu analisei desde 2002, né, que foi quando começou essa premiação, até 2018. Nenhum restaurante do continente africano. Zero restaurantes do continente africano. Nenhum. E também zero mulheres, né, integrando a lista, não tem foto de nenhuma mulher. A partir de 2015 eles colocam, né, a premiação para melhor chefe mulher. Inclusive, uma das chefes recusou, né, o prêmio em 2016, foi fantástico. Ela falou, eu me recuso, porque não tem melhor chefe homem, não tem melhor chefe mulher, isso não existe, né? E foi muito interessante, eu lembro de ter ficado assim, cara, que bom que ela fez isso, porque estou esperando o dia que a gente não vai ter mais que ser diferenciado, né? E é isso, eu acho foi excelente você colocar que a culpa é das estrelas, porque, de novo, né? A gente volta pro francocentrismo, né, em relação à alimentação, em relação à gastronomia, né, porque uma coisa que me incomoda muito também é o fato da gente entender que a gastronomia só começa quando a França começa a falar em gastronomia.
né? Então é uma outra questão que a gente tem que trazer para a discussão, né? Ontem mesmo eu vi um filme muito legal, chinês. Deixa eu procurar o nome do filme. Batalhas Gastronômicas. Deixa eu ver, peraí. Só um minuto. Eu vou indicar porque vale a pena. Assim, a história é bobinha, mas ela traz algumas coisas pra gente pensar, assim. Eu acho que é Batalha na Cozinha. Enfim, eu vou contar a história pra vocês, mas vocês veem que é bem interessante, assim. Peraí, tá aqui na minha... Cadê minha lista? Minha lista. Só um minuto, gente. Cadê? Arrasando na Cozinha. É o nome do filme. Esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Legal, dá pra ver. Então, ele é um filme super interessante porque vem numa perspectiva asiática, né? Então, é legal porque a gente geralmente não tem acesso, né? Isso não vem pra gente, essa discussão asiática. E é legal porque conta a história de um chefe de rua da China, acho que é em Xangai ou é em Pequim, agora não me lembro. E um chefe coreano, sino-coreano, na verdade, que trabalhava na França e é convidado por um grupo de investidores chinês a abrir um restaurante nessa mesma rua desse chefe de ruas. E aí esse chefe sino-coreano, ele traz todo o saber francês e abre um restaurante super sofisticado, né? A palavra aí. Super sofisticado dentro dessa estética francesa, moderna, contemporânea, dessa gastronomia, né? Então ele esferifica, ele faz defumações, enfim, tudo muito gourmetizado, né? Colocando aí nos nossos termos de estudo. E o outro chefe, não, ele faz uma cozinha baseada nas tradições chinesas e o filme se pauta aí nessas batalhas, né, entre os dois, né? E é muito interessante, assim. Eu não vou dar muito spoiler porque eu acho que realmente vale a pena ver, assim, porque tem algumas sacadas legais, assim. Apesar de ser bem simples, mas eu acho que dá pra gente discutir bastante, assim, né? Então, por exemplo, esse chefe sino-coreano, ele fala: mas eu acho que a cozinha chinesa ela não evolui. Vocês pararam no tempo, vocês não conseguem acompanhar os novos ingredientes, as novas técnicas. O sabor de vocês não evoluiu. E aí o chefe chinês, ele fala: não, muito pelo contrário. A comida de vocês não tem sabor. Vocês não sabem o que vocês estão comendo. Vocês colocam tanta coisa na comida que a comida vira uma outra coisa, né? Não é comida. Você não consegue enxergar a comida aí. E aí é muito interessante, né? Porque essa discussão, ela é feita em outros filmes de cozinha também, né? Por exemplo, no Pegando Fogo, né? Essa discussão é feita, né? Sobre a questão do sous vide, né? Então, se você não usa sous vide, você está 10 anos atrás, você está 10 anos atrasado, né? Então, isso fala muito sobre como o paladar das pessoas, né? Esses foods, como esse paladar mudou, né? Então, dá pra gente perceber quando passa pelo sous vide e quando não passa. E para isso você precisa de um capital culinário, né? Você precisa vivenciar essa evolução da gastronomia, né? E isso fica bem visível nesse filme e no Pegando Fogo, e também vi muito isso nesse Arrasando na Cozinha, né? Que traz sempre essa discussão da tradição e da modernidade, o que é melhor, o que é pior, né? Quando a gente está falando de gastronomia contemporânea, que bebe nessa fonte, né, da gastronomia tradicional, mas ela busca a autenticidade nessas técnicas modernas. Então, vive aí entre esses dois mundos, né, entre a tradição e a modernidade. Então, eu acho que isso tudo é muito interessante para a gente entender, assim, né, para onde estamos indo em relação à gastronomia, né? E o que significa utilizar esses produtos tradicionais, típicos, nativos, autênticos, enfim. O que a gente vai fazer com isso, né? A partir daqui. Muito bom. Bem, Tainá, a gente
conversou muito também sobre esse movimento do campo à mesa, né? E a sua tese traz muito essa luz sobre como que a linguagem se modifica, né? Do campo para a mesa. E agora a gente está falando também como que ela se modifica da mesa para a mídia, não é isso? E como as narrativas têm sido muito importantes até para gerar consciência ou também para gerar ou para, enfim, expor os contrastes, né, dessa discussão que a gente está tendo. Então, quando você fala lá da etimologia, da gente mudar o termo de produtor para agricultor, a gente também está falando não só de termologia, né, mas também de relacionamento, talvez. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre as relações em si, né, que vem dentro desse conflito, que não é só um conflito etimológico, mas também de, enfim, de lugar, né, e de relação. Perfeito, Lobão. A primeira coisa que a gente tem que entender, que eu tive esse cuidado de fazer na tese, é entender quem é quem, né? Então, por exemplo, quem é o chefe, né, de cozinha? Então, o chefe de cozinha, essa figura do chefe de cozinha, tanto no Peru quanto no Brasil, que foram meus dois lugares, né, de estudo, e aí isso se confirma no resto do mundo, né, de modo geral. Essa posição do chefe de cozinha é uma posição de uma pessoa privilegiada, é uma pessoa que estudou, né? A gente tem no Brasil um fenômeno interessante de que a gente tem chefes até 50 anos que têm a gastronomia como segunda profissão, né? E a gente já tem uma nova geração de chefes, né? Que a gastronomia é o primeiro curso, então é a primeira profissão. Então isso nos mostra muito, né? Da evolução do percurso da gastronomia no Brasil, né? Da evolução da profissão. São pessoas que são formados, né, graduados, são pessoas que falam mais de uma língua, são pessoas que já viajaram para fora do país e são pessoas que têm acesso, né, a um capital econômico, porque fazer um curso de gastronomia no Brasil, viajar, ter experiências internacionais, custa dinheiro, né? E também são pessoas que são donas, né, do seu próprio negócio, né? Muitas vezes o chefe de cozinha no Brasil, ele é dono ou sócio, né, proprietário aí do seu restaurante. Mas tem investidores, ele tem aí, né, uma certa parcela aí de posse do restaurante. Então, esse é o chefe de cozinha no Brasil, uma pessoa que tem condições financeiras, né, e também um alto acesso a capital intelectual, econômico e cultural para que circula, né, no mesmo meio que os seus clientes, que também, né, daí também fiz o estudo com os clientes, que são pessoas que são que têm graduação, né, que têm um alto nível de escolaridade, que ganham de 5 a mais, né, salários mínimos, então isso também diz muita coisa, né, para a situação do Brasil. 10% da população, é pouca gente, é um grupo seleto. E aí, o dado que choca é quando a gente compara com o perfil dos agricultores, né? Que são pessoas que não têm escolaridade ou que fizeram só até a 4ª série. São pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos por mês, né? São pessoas que geralmente herdaram, né, a propriedade, né, da família e que foram agricultoras, né, ou agricultores ao longo da vida. E aí a gente tem um segundo tipo, né, de agricultor que apareceu na minha tese, que eu chamo de empresário rural, que são pessoas que saíram do meio urbano e foram para o meio rural como investidor, tá? Então, isso aí também é uma pegadinha, assim, né? Porque inclusive teve, talvez, Rônia, você vai se lembrar desse evento. Um evento da Brasel que teve, que chamava Relações Essenciais, o produtor e o chefe. Foi em 2015.
E ali ficou bem claro que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, assim, que os chefes não sabiam quem eram esses produtores, porque de fato eles eram produtores, né? Eles eram, não eram agricultores, né? Eram esses empresários rurais, eram pessoas do meio urbano que foram para o meio rural, né? Que investiram seus diversos capitais no meio rural para cultivar, né? Esses ingredientes gastronômicos, né? Então, cogumelo, e até eu fiz um artigo com um aluno meu, depois, Lobão, me lembra para eu passar, que ficou bem legal, que foi justamente discutindo isso, né? Por exemplo, um desses produtores que aparece num vídeo, acho que é até com a Roberta Subrac, cara, ele trouxe um especialista da China para montar a propriedade dele de cogumelos, né? Como que um agricultor que ganha de 1 a 2 salários mínimos por mês vai conseguir trazer um especialista da China para dar uma consultoria para ele de algum cultivar diferenciado? Entendeu? Isso não existe. Então, esses empresários rurais são pessoas também abastadas, também que têm uma realidade completamente diferente desses agricultores tradicionais. Então, é importante a gente pontuar isso, porque isso mostra a força ou, na verdade, o fortalecimento ou enfraquecimento de laços, né, e de força aí entre as relações, né, entre a formalização das relações entre esses atores, né? Então, ficou muito claro para mim que dentro desse mercado da cozinha de raiz, né, dentro esse novo momento dessa cozinha de raiz, dessa gastronomia contemporânea, a gente tem duas principais cadeias, né? A primeira é a cadeia que eu chamo de cadeia gastronômica curta chefe-cêntrica, que ela é centralizada no chefe, né? Na qual a relação entre os agricultores ou empresários rurais ela vai ser mediada pelo chefe para conseguir chegar no comensal, sendo que as relações em direção ao agricultor são mais enfraquecidas, ou seja, o agricultor ele se mostra como mais vulnerável e mais dependente do chefe e do mercado gastronômico, ou seja, ele sofre muito com as variações de cardápio, com as variações de escolha dos chefes, né? E ele sofre muito também com essa ameaça do empresário rural, porque o empresário rural ele tem mais capital, né, e mais espaço e mais possibilidades de se inserir no mercado gastronômico do que o agricultor que não tem acesso a esses diversos capitais que eu já comentei. Então, o agricultor ele ainda é o laço mais fraco, ainda é o laço mais enfraquecido. Já a segunda modalidade, que é a cadeia gastronômica curta, sinérgica, ela é mediada não pelo chefe, mas sim por instituições. Então, o Slow Food, por exemplo, o governo, né, o Estado, políticas públicas, ONGs, né, como o ISA, né, o Instituto Socioambiental, a Central do Cerrado, universidades, né? Então, instituições que vão mediar essas relações entre os agricultores, os empresários rurais, os chefes e os consumidores. Então, quando você tem uma instituição, você consegue trabalhar a capacitação desses agricultores de modo que eles tenham autonomia e ferramentas para serem gestores, né, e agentes do seu próprio desenvolvimento e consigam gerir, então, essas relações entre a instituição, entre os agricultores, entre os consumidores e entre os chefes. Então, quando a gente tem uma instituição que se preocupa em abrir espaço na gastronomia para que essa relação se estabeleça, os agricultores conseguem se fortalecer e conseguem entrar de uma maneira mais segura e mais fortalecida dentro desse mercado. Uma coisa importante da gente lembrar, por que a chefe-cêntrica é muito diferente da sinérgica? Porque a chefe-cêntrica,
né, ela é chefe-cêntrica, né? Ela tem como centro o chefe. Então, o chefe ele acaba sendo intermediário. E por mais boa vontade que o chefe tenha, ele é o empresário, né? Ele tem uma operação no restaurante dele para manter. E ele vê isso como um mercado, porque é um mercado, né? Então, não dá para a gente esperar que o chefe vá salvar, né? Ou vá resolver os problemas da agricultura familiar. Já quando a gente tem uma instituição mediando, nós não temos interesses financeiros, né? Essa instituição ela não tem interesses financeiros. Então, ela vai ter um outro modus operandi, né? E um outro entendimento sobre essas relações e sobre como essas relações devem ser construídas. Então, o chefe não é o ator mais importante nessa cadeia, né? Todos são importantes, mas especialmente há o entendimento de que é preciso alimentar mais o agricultor, no sentido de capacitar, de criar espaços, né, de fortalecer, porque, de modo geral, ele é a minoria em direitos, né? Então, a gente precisa de políticas de fortalecimento, a gente precisa capacitar, né? Então, tem várias coisas que precisam ser feitas com o agricultor para que ele possa entrar nesse mercado da gastronomia de igual para que ele justamente não seja explorado, né? Que é o que muitas vezes acontece. Né? Existe sim uma relação de exploração, como em qualquer relação comercial no capitalismo. Sempre vai existir uma relação de exploração, né? É óbvio, né? Às vezes o meu irmão ele tem uma camiseta que tá o Marx, né? E embaixo está escrito I told you so. E aí eu perguntei por que ele não usava camiseta fora de casa. E ele falou: o mundo não está preparado, o Brasil não está preparado para essa camiseta. E de fato, né, gente, as pessoas não compreendem, né, que a essência do socialismo proposto pelo Marx se você produziu a coisa, você tem que ter condições de consumir a coisa, né? E aí, quando a gente está falando disso na gastronomia, por que eu falo que é uma relação de exploração? Porque o agricultor não tem condições financeiras de ir ao restaurante do qual a base são os seus próprios ingredientes. Ele simplesmente não tem condições financeiras de entrar nesse restaurante. E aí eu já ouvi alguns chefes falando: mas eu convido o agricultor para vir comer no meu restaurante. Muito bonito, mas você tem que convidar o agricultor. Ele, teoricamente, teria que ter condições financeiras de ter autonomia para ir ou não ir, para escolher ir ou não ir. E não esperar ser convidado. Então, gente, é sim uma relação de exploração constituída pelas dinâmicas do capitalismo. Eu não estou falando que o chefe ele é bom ou mal, tá, gente? Falando que ele está inserido dentro de um sistema, né? E é possível sair desse sistema? É possível trabalhar de uma outra forma? Eu tenho acreditado que sim, e tenho estudado para criar tecnologias sociais para que sim, a gente possa avançar de modo que o agricultor possa escolher ir ou não ir naquele restaurante para o qual ele fornece os alimentos, né? E eu acho que é para aí que a gente deve caminhar daqui para diante, né? Para que a sociedade, para que as políticas, para que o Estado, para que os restaurantes caminhem em direção a criar, né, condições para que o agricultor escolha ou não ir ao restaurante. Aí eu acho que a gente vai estar no caminho certo. Do contrário, é mais uma tendência dentro da cozinha, não um movimento, né, social sério de justiça e fortalecimento social. Massa. Valeu, Tainá. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, momento para perguntas, questionamentos. E aí? Normalmente a gente faz a cabeça fervilhar assim mesmo, viu, gente? Entendeu? Isso não foi planejado com a Tainá, não. É porque ela é desse jeito mesmo. Veio a calhar que o nosso curso também gosta de fazer isso. Vou começar a transcrever. É bom, né? Eu estou fazendo esse exercício agora. É bom, é bom.
Gente, perguntas, E aí, quem comentários. vai? Rônia, pode mandar ver, Rônia. Diga lá. Gente, mas ninguém mais quer perguntar, ninguém mais quer falar. Não, Achando que vocês não gostaram. não, Podem jogar no chat também, tá? Qualquer coisa. Depois de ler o capítulo 2 da tese, que eu estou apaixonada, da Tainá, eu fiquei pensando e eu não tenho como citar outro país, porque a experiência que eu tenho de vida agora é aqui na Espanha. E eu confesso que eu fiquei surpresa e emocionada em ver o respeito que a população espanhola tem com o alimento, com o agricultor e com os produtores também. Aqui em Málaga, foi lançado em 2011 um projeto que agora virou uma instituição chamada Sabor a Málaga, que no início do verão até o Natal, cada cidade da Andaluzia, faz uma feira em um determinado fim de semana para apresentar os produtos que são produzidos pelos agricultores daquela cidade. Então, você consegue encontrar azeites incríveis que você não acha que eu não consigo achar na cidade de Monda, que é aqui perto. Mas na cidade de Mirras, que é onde eu moro, eu consigo encontrar um azeite que é completamente diferente de um azeite que você pode encontrar em Madrid ou em outra região. Enfim, e não só azeites, né? Aqui é muito conhecido pelo azeite, mas as cervejas incríveis e os doces típicos, e eles não têm vergonha do que eles produzem. Esses doces natalinos agora, que parece um pó, você morde e faz a maior sujeira do mundo, polvo, não lembro o nome agora. Eles são muito orgulhosos do que eles produzem. E o que me chamou muita atenção, quando eu fui embora da Irlanda e vim para a Espanha, vim de carro, e a gente parou em São Sebastião. E eu fui numa feirinha com o Joseph, e eu perguntei para uma produtora, eu falei assim, você tem queijo manchego? Porque é o melhor queijo da Espanha. Ela me olhou com uma cara e falou assim, esse queijo não é espanhol, esse queijo é basco. Aí eu, pronto, tá. Vindo do norte para o sul, parei com o Joseph numa vendinha para comer um sanduíche no caminho. Pedi o sanduíche, falei, um sanduíche, um queijo quente. Isso eu vou levar, vou comer no caminho. O vendedor teve a coragem de falar, não, esse sanduíche você tem que comer aqui, porque o queijo vai endurecer e não vai ser a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. E um outro exemplo também, em Ronda, que é uma cidade aqui perto, eu fui pedir um sanduíche no restaurante e o garçom olhou para mim e falou assim, sanduíche você come na sua casa. Aqui você tem que experimentar o rabo de touro com molho de Jerez, porque é o típico dessa região. Então, para mim, aí eu penso, tudo bem, eu tenho dinheiro para comprar, mas independente de você ter o capital para isso, você tem que respeitar não sei, de repente, acho que acatar uma sugestão de você ter uma experiência que pode ser única naquela pequena região. E eu confesso que isso eu estou bem fascinada pela Espanha. Agora, a sardinha aqui na região da Andaluzia é considerada, não existe no mundo sardinha como a pescada aqui no mar Mediterrâneo da Andaluzia pelo microclima, né, de montanha e de mar. E o governo está tentando inserir o espeto de sardinha daqui como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, há 2 anos, eles fizeram um festival com 3 toneladas de sardinha, e você vê, assim, toda a cidade comemorando para que isso realmente se torne real. Então, eu acho muito bonito a relação que eles têm com a comida e a valorização que eles têm do agricultor, do pequeno produtor. Eu não sei, talvez, eu confesso, eu estou bem fora da realidade do Brasil, mas não sei se isso já existe ou de repente pode se abrir uma porta para isso.
Eu acho que essa situação da Espanha, ela tem muito a ver com o sentido de pertencimento, né, do povo espanhol ao próprio pueblo, né? Isso é muito forte, esse sentido de identidade, né? Que ele reverbera não só na comida, né? Mas nas tradições, no modo de vestir, no modo de falar, né? Eu acho que isso é muito importante, esse aspecto do povo, defender o próprio povo, né? E defender a sua manutenção, ela é muito importante. E no Brasil a gente sofre, né? Todo mundo sabe de um processo na verdade não é de um processo, né? Da síndrome do vira-lata, né? E isso é construído, né, gente? O Milton Santos, depois, olhem, tá disponível no YouTube. Ele faz uma análise que me deixou, assim, muito chocada, que ele vai explicar justamente como a América Latina, como as identidades e essa sensação de pertencimento é desconstruída, né? Aí, é claro, né, ele vai falar pelos imperialistas, né, norte-americanos, por causa de interesses capitalistas. E tirando as questões ideológicas que ele coloca, né, que, claro, aparecem em peso, apesar dele ser um geógrafo, né, que vai colocar isso teoricamente, mas fica muito claro, né, como é construído, ou melhor, como é desconstruída essa noção de pertencimento. Então, uma das coisas que ele fala que é importante, e depois que eu assisti isso, eu nunca mais vi jornal, que é isso. Ele falou, se você ligar a televisão, o que vai aparecer? Ah, não sei quantos morreram, não sei quantos foram assaltados, a economia do país está uma merda, desculpa a palavra, mostra o caos, né? Mostra o caos. E aí você começa a realmente achar que o Brasil é horrível. Não, o Brasil é um lugar horrível, não dá para viver aqui. Por que eu vou defender o meu país se aqui é um lugar horrível? Que só tem desempregado, gente com fome, fila em hospital, que não tem educação. Muito melhor é defender a Espanha, né? Que é um país sério, que é um país, né, desenvolvido, né? E o próprio termo, né, em desenvolvimento, né, mostra que a gente não chegou lá, né? Então, não chegou lá, o Brasil nunca chegou lá, né? Então, por que que eu vou defender o Brasil? Por que eu vou ter orgulho das minhas tradições? Por que eu vou ter orgulho da minha cultura se esse país não tem jeito mesmo, né? Então, isso é construído, gente, porque a gente é uma potência gigante, a gente é maravilhoso, a gente tem todo o potencial, e já somos, né, maravilhosos. A gente não tem que acreditar que a gente vai chegar lá, né? A gente já está lá, né? A gente tem muita coisa boa no nosso país, a gente tem muita cultura, a gente tem muitos povos, tem muitas riquezas naturais e riqueza de dinheiro mesmo também, né? Isso precisa ser dito. Querem que a gente acredite que a gente é um país pobre, a gente não é um país pobre. Não somos um país pobre. Não somos um país que está desestruturado. Não somos, gente. A gente tem instituições que são muito sérias, que são estruturantes. Então, a gente precisa olhar com mais orgulho para o Brasil. Esses dias eu li um texto muito legal de um estrangeiro, acho que ele era americano, e ele falou da questão do Made in Brasil, né? Então, praticamente tudo que é feito de aviões é feito pela Embraer. Só que a gente não vê isso, gente. A gente nem sabe, né? A gente não imagina que a Left Finland, né? Citando aí Friends, brincadeira, mas que vocês lembram, né, do episódio que ela fala da Finlândia direita, né? Mas que todas as peças da asa do avião são feitas no Brasil. Isso não é discutido, isso não é sabido. E por quê, gente? Porque se a gente acreditasse, se a gente visse tudo que a gente faz, né, a gente teria muito orgulho e ninguém ia segurar a gente, né? Então, eles precisam nos diminuir para a gente continuar achando que a gente não é bom o suficiente. Isso na comida, né? Então, eu vou dar um exemplo, gente. Chocolate. Chocolate. Quando a gente fecha os olhos e fala chocolate,
Quando você pensa, você vai pensar no chocolate belga, você vai pensar no chocolate suíço. Mas de onde é que vem esse cacau, gente? Vem daqui, vem do nosso Brasil, vem do sul da Bahia, vem da Amazônia, entendeu? É nosso, a gente tem que ter muito orgulho e a gente tem, sim, que se apropriar dos processos de produção, sermos excelentes nos processos de produção. O café, gente, café. O país que mais importa café em pó é a Alemanha. Quem que produz esse café, gente? É a gente que produz esse café. Então, a gente tem que estar mais atento às coisas que a gente faz. A gente não sabe as coisas que a gente faz. A gente não sabe as coisas que a gente cultiva. A gente não compreendeu ainda a magnitude do nosso poder de cultivo de alimentos e a qualidade dos nossos alimentos. Então, a gente precisa se apropriar disso, a gente precisa valorizar isso e a gente precisa fazer que nem os espanhóis fazem, né? De olhar para a nossa cultura alimentar, para o nosso tacacá, para a nossa coxinha, para o nosso sururu de capote, para a nossa galinhada com piqui e falar, olha, você tem que comer assim, tem que roer o piqui, tem que explicar como é que come, né? Tacacá você toma na cuia, tem que explicar. O açaí você não coloca ninho, não coloca. Leite ninho no açaí. Vai comer sem ninho. Legal, e por Tainá. aí vai, né, gente? Então, acho que a gente precisa estar mais atento, sabe? A essas questões. A gente precisa realmente se valorizar mais, ver mais o que a gente tem aqui e entender. Gente, ninguém no mundo tem bolo de rolo. Pra você comer bolo de rolo tostadinho com sorvete de queijo. Não tem, gente. Não tem. Então, só isso. Vou encerrar com isso. Valeu, Tainá. Muito obrigado. Tem um comentário aí da Sara, depois você dá uma lida também, sobre o TCC dela. E se você for ver a dificuldade de tirar uma carninha desse aratu, gente, você tinha que pensar que essas pessoas, essas catadeiras de aratu, gente, elas tinham que ganhar milhões para poder arrancar a carne desse bichinho. Porque é a coisa mais difícil do mundo, rende muito pouco, né? E hoje você só encontra, né? Se eu estiver errado, você me corrija, sabe? Mas em Sergipe você só encontra ele embaladinho. Prioritariamente congelado, né? As últimas vezes que tive aí na terrinha foi para trazer aratu congelado que eu peguei na feira. Porque, afinal de contas, é o trabalho que vai remunerar os atravessadores, como eu falei. Sim, Tainá. eu acabei de ler aqui e só para fechar, né? Um chefe me falou que ele cobrava mais caro porque o que ele fazia era obra de arte, né? Então, assim, aí você pega um caso desse que você explicou da dificuldade do cara tirar isso, não é obra de arte, gente. Vai tentar cultivar uma planta na sua casa, a planta vai morrer. As pessoas não conseguem cultivar uma samambaia em casa, né? E aí elas acham que a agricultura também não é obra de arte. É mais que obra de arte, né, gente? É um saber ancestral, é um valor inestimável. Só que é isso. São construídos os discursos e as práticas para esses agricultores acharem que o saber deles é inferior, né? E aí que eles não têm que cobrar por isso. Ou que tem que cobrar um valor irrisório, porque senão as pessoas não vão cobrar. E aí chega no restaurante, ai, chefe e tal, sabe? Entendeu? Então é isso, assim. A gente precisa trabalhar tanto com essa questão da autoestima do agricultor, como também dos processos de valorização econômicas desse saber deles, né? Joia. Tainá, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, super enriquecedora. Certamente a galera hoje volta para casa, volta não, né? Continua em casa, né? Com a cabeça borbulhando. Essa é a ideia, tá? Realmente o ano foi muito bonito. Gente, a gravação vai ficar aí para vocês, então se vocês quiserem voltar para a aula, voltem quando quiserem, tá joia? Para anotar. E, Tainá, mais uma vez, agradeço demais pela sua participação. Então, por hoje é só. A gente se vê na segunda, falando sobre o circo da comida. Aí, para essa aula, por favor, leiam o texto que está lá na plataforma, chamado Welcome to the Food Circus. É um texto em inglês, da Lisa Abbott, que ela vai acompanhar
o Gagan Anand, que é um chefe estrelado indiano, numa das premiações dos 50 Bests. E ela vai expor todas as contradições dessa premiação. E foi um texto super premiado e que você pode também fazer a tradução dele pelo Google, tá? Que está uma tradução ok. Dá para entender perfeitamente o que ela estava querendo dizer. Tainá, se você não conhece esse texto, eu te mando o link também. Me manda, porque por favor. É sensacional. Tá? Deve ser sensacional mesmo. Estou muito bom, interessada. muito bom. Legal. Então, gente, até o nosso próximo encontro. Um beijo.